Olá, estudantes do primeiro ano, eu sou a professora Kathleen e na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos esportes. Então vamos verificar inicialmente quais são os objetivos que vocês deverão alcançar na aula de hoje, sendo eles relacionar tipos diferentes de esportes de acordo com a sua classificação. E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês correspondente a isso. Que prática corporal está sendo representada na figura ao lado? Qual prática vocês acham que é? Lembra quais são as características dessa prática? Qual é o objetivo principal desta prática da foto ali? Será que toda prática corporal possui este mesmo objetivo? Então vamos analisar aqui. A gente está vendo uma prática esportiva ali de futebol, né? O objetivo central é levar a bola ao gol adversário. Então você tem que invadir o campo adversário. Será que todas as práticas corporais eu tenho que invadir o espaço do outro, do adversário? Vamos pensar, por exemplo, o skate. O skate, eu invado o espaço do outro ou eu faço a minha prática ali de forma individualizada ou em grupo? Então a gente vai verificar essas questões ao longo da aula. Então, o que seria, né, o esporte? Então a gente sabe que o esporte é diferente de jogo. O esporte, ele tem regras bem definidas, ele tem uma federação que cuida dessas regras para que sejam essas regras seguidas em qualquer parte do mundo. Então todos ganham lá no início da competição ou do ano, por exemplo, lá a FIFA, que é o órgão maior, né, do futebol, eles regem lá as regras do futebol e enviam, publicitam essas regras aí para todos, que todos sigam essas regras, porque vocês já imaginaram se todos os times, tivesse uma regra diferente do outro, ia virar uma bagunça e confusão na hora da competição. Então, por isso, as regras nos esportes, elas são padronizadas para que todos sigam e sejam julgados e analisados de acordo com as regras já estabelecidas, certo? E aí, a gente verifica que o esporte, ele tem função social. O que seria essa função social? Vamos ver junto qual o conceito que a professora colocou ali? Então, o esporte deve ser entendido e tratado como um fenômeno social e político, capaz de influenciar o conjunto de transformações culturais de uma sociedade. O esporte é muito mais do que medalhas e vitórias. Ele aborda os campos da saúde, educação, segurança. Então a gente consegue observar que vai muito além da prática esportiva ali. Por exemplo, quando a gente fala em influenciar, quando a gente vê os jogadores lá na Copa do Mundo, Neymar, né? Nossa, eu queria ser como Neymar. Então eu vou buscar um auge, eu vou buscar um objetivo a seguir, que é o Neymar. Ou, por exemplo, ele tá vestindo marca X, marca Y. Eu também queria, né, vestir. Ou, de certa forma, quando ele influencia ali na saúde, que a gente começa a verificar as lesões no esporte, a alimentação esportiva, a nutrição desses atletas, como é feito para que eles se mantenham saudáveis para aquela prática, certo? E aí a gente consegue classificar os esportes de acordo com a lógica interna, ou seja, com o objetivo principal desses esportes. Então a BNCC, que é a nossa base comum curricular, que é a lei que rege quais conteúdos que deverão ser trabalhados dentro da escola, ela divide a educação física em várias temáticas. Dentro dessas temáticas, como por exemplo, dança, lutas, jogos e brincadeiras, práticas corporais de aventura,
ali lutas e o esporte. E o esporte ele é subdividido em outras categorias, é o que a gente chama de dimensões do esporte. E aí você vai analisar o esporte com o seu objetivo principal. Qual é o objetivo principal daquele jogo? No caso lá do futebol, né? O objetivo é levar a bola ao campo adversário, mas para isso eu tenho que invadir o campo do meu adversário. É o que a gente fala de esportes de invasão. E a gente analisa também se ele é coletivo ou se ele é individual. Então, durante a minha competição, eu tenho uma equipe, né, por trás ali. Equipe pode ser 2 ou mais atletas, tá? Ou eu faço essa competição separadamente. Então, eu faço a minha disputa, agora eu me apresento para vocês, tô lá disputando a ginástica, né? Faço muitos saltos lá, ok, terminei minha apresentação, recebo uma nota, depois vem outro competidor e assim consecutivamente, e depois sai a classificação das melhores notas. Então, esses esportes são classificados como individuais. Então, eu faço a minha competição sozinho, recebo a minha nota sozinho, diferente dos esportes que tenham interação ali, que você interage com o adversário e faz essa competição aí em duplas ou mais competidores, que é o caso do futebol lá 11, né? Então a gente divide em esportes de marca, esportes de precisão, esportes técnico combinatório, esportes de invasão, esportes rede-parede, esportes de campo-taco e esportes de combate. E agora a gente vai definir cada um deles de forma individualizada para que vocês entendam lá. Então, a gente vai começar pelos esportes de marca. Então, os esportes de marca, eles você compete, né, de forma individualizada, certo? E agora a gente vai ver os esportes que não têm interação. Então, você não interage com o adversário no momento da disputa. E os esportes de marca, eles têm por objetivo ou você lançar um objeto mais longe o possível, ou levantar um maior peso, ou ele é analisado em tempos, menor quantidade de tempo. Que é o caso ali das provas, por exemplo, de atletismo, né? Onde você tem que corrida, você tem que fazer o percurso em um menor tempo possível. Agora, lançamento de dardo, eu tenho que lançar o mais longe possível. Levantamento de peso, né? Eu levanto o maior quantidade de peso. Já os esportes de precisão, eu tenho um alvo específico para que eu acerte. Nossa, professora, mas no futebol eu não tenho um alvo preciso, né? Eu tenho que acertar o gol, não é um esporte que eu preciso de precisão. Correto, precisa sim, mas aí a gente entra lá. Ele tem aquela interação com o adversário ou ele não interage? Ele interage. E se ele interage, ele não pode estar classificado nos esportes de precisão, porque os esportes de precisão nessa classificação, segundo a BNCC, ele é um esporte individual. Ok? Vamos dar exemplos de esportes de precisão. Golfe, tiro ao alvo, curling são exemplos de esportes de precisão. Agora, se nós analisarmos outras questões que estão por trás desses esportes ali, que não são apenas as regras e os fundamentos que regem para você fazer. Quais situações que nós poderíamos abordar aqui? Como a professora falou, né? Vamos pensar? Então a gente poderia falar ali das lesões que esses atletas sofrem, né? De quão árduo é para eles chegar a um profissionalismo, as questões dos patrocínios, da desvalorização desses atletas, que eles só são valorizados aqui no nosso país, né? Principalmente em épocas de grandes competições, que é o caso ali das Olimpíadas, entre outras questões. E aí a gente entra nos esportes técnico-combinatórios. O que seria técnico-combinatórios? Seriam técnicas
combinados, mas essas técnicas elas já têm um padrão para ser seguido. Por exemplo, eu estou fazendo uma competição lá de ginástica e lá na ginástica tem um salto grupado e esse salto grupado a perfeição dele vale 30. Então tem uma banca de juízes que analisa cada movimento que você fazer e analisam o mais próximo da perfeição daquele elemento você chegou e te dão uma nota. E aí você sai com aquela nota no final da sua apresentação e no final da competição somam-se todas, verificam quem foi que tirou as maiores notas e sai a classificação. Correto. E que outras questões será que a gente consegue analisar dos esportes técnicos combinados? Vamos citar exemplos, por exemplo, lá o skate é um esporte técnico combinado, a dança, ginástica artística, ginástica rítmica. Se a gente lembrar lá das Olimpíadas, no skate a gente conseguia ver o companheirismo entre os competidores, né? Eu vibrar pelo outro. Será que eu preciso sempre competir? Será que eu não posso torcer pelo outro, vibrar pelas conquistas do outro? O que vocês acham? Então agora a gente vai verificar os esportes de rede e parede. Então os esportes de rede e parede são aqueles que, os de rede, eu tenho uma rede dividindo o meu espaço de campo do outro adversário e o objetivo é lançar um objeto até o campo do meu adversário e eu espero uma reação, né? Eu espero uma reação dele. Então aqui a gente já entra dentro dos esportes aí coletivos, né? Então eu preciso de uma coletividade, eu preciso de uma interação do meu adversário para que eu faça a minha ação. Então, esportes que têm rede dividida. Vamos citar como exemplo o vôleibol, o tênis de mesa, tênis de campo, badminton. Ok, agora a parede. Os esportes de parede geralmente faz em dupla ou até de forma individual. Então eu tenho um objeto que eu lanço para a parede e esse objeto ele retorna para o meu adversário. Aí ele lança para a parede e retorna para mim. Então exemplos de esportes assim são o squash, o raquetebol, pelota basca, entre outros. Ok, e o que a gente poderia polemizar desses esportes que estavam aí na mídia ultimamente? O que vocês acham? A questão, por exemplo, dos atletas trans, será que eles levam vantagem sobre os demais atletas? O que vocês acham? Será que também, por exemplo, a professora pede para 2 de vocês virem escolher os times de vocês? O que vocês levam em consideração para escolher a equipe de vocês? Apenas as habilidades motoras, as afinidades? Mas aquele colega que você não é tão amigo, tão próximo dele, ou que você julga que ele não tem habilidade, o que você faz com ele? Você exclui ele ou você vai lá e ajuda o colega? Você pode fazer dessa forma, desta outra, que você pode vir a melhorar, né? São questões que a gente deve problematizar e abordar profundamente, tá? E os esportes de invasão. Então, o objetivo é você levar um objeto, no caso aqui, por exemplo, aqui do futebol americano, a bola até o campo do seu adversário. Então, você, ao mesmo tempo, você invade e você defende. Então, você tem o seu campo para defender e você tem o outro campo para invadir. Esportes que tenham essa categoria entram dentro dessa classificação. Por exemplo, ali, o futebol, o rugby, o basquete, o handball, são esportes classificados como esportes de invasão. E o que a gente poderia problematizar por trás? O que vocês acham? A questão do racismo, né, dentro dos espaços esportivos, a presença feminina sobre a arbitragem, será que realmente elas impõem respeito como o homem, certo? E aí a gente vem falar dos esportes de campo e taco. Os esportes de campo, taco, ele tem por objetivo, né, pega uma bola, uma equipe adversária arremessa essa bola para você e você com um taco
tem o objetivo de lançar o mais longe possível para você percorrer o maior caminho possível, né? A maior distância possível, o maior número de bases. Por exemplo, aí, bets, né? O beisebol entra dentro desses esportes. E o que a gente poderia abordar desses esportes? Por exemplo, são esportes apenas praticados pelos ricos? Por que esses esportes eles não são tão praticados aqui no Brasil, tão valorizados? E lá, por exemplo, nos Estados Unidos, tem grande mídia em cima e atletas que ganham até mais que os nossos atletas do futebol, certo? E aí a gente vai para os esportes de combate. Os esportes de combate a gente poderia definir aqueles esportes que são as lutas, né? Que o objetivo principal desses esportes é subjugar, né, ou neutralizar o seu oponente com técnicas e táticas, ou até mesmo tirar ele do seu campo ali de disputa, como por exemplo o sumô, né? O sumô, o seu objetivo principal é tirar ele daquele espaço de competição. Vamos citar como exemplos aí o taekwondo, o boxe, a esgrima, são exemplos de esportes de combate. E o que a gente poderia problematizar por trás? O que vocês acham? A questão ali da mulher, né, dentro das lutas, mulher fisiculturista, será que ela é vista realmente como um ser feminino ou como um ser masculinizado? Ou até outras questões, por exemplo, que são impostas aí na mídia, seu estereótipo do corpo, o corpo padrão que a mídia impõe, quando na verdade esse corpo ele não existe. O nosso padrão é o padrão de saúde. O meu corpo é diferente do seu, consequentemente, o que é bom para mim não é bom para você. E muitas vezes a gente vê na mídia aí um padrão que devemos seguir, principalmente entre as blogueiras, entre os filmes. Por exemplo, agora que saiu esta semana, né, o filme ali da Marvel, da mulher Hulk, né, que eles padronizaram. Será que esse corpo ele tem que ser padronizado? Será que não podia ser eu, a mulher heróica, você, a mulher heróica? Será que tem que ser aquele corpo, aquele perfil que nenhuma outra é mais melhor, pode ser melhor do que um perfil pré-estabelecido, né? Então, questões que a gente deve realmente repensar e não ser influenciada, né? Nós nos influenciarmos e pensar o que é bom para mim, né? Não seguir um padrão estabelecido. O meu padrão é diferente do seu. Certo, e agora a gente vai para a atividade de número 1. Dentro daqueles esportes que a professora citou, né? Eu quero que vocês, que são os esportes de invasão, rede, parede, né, combate, técnico combinatório, precisão, marca e campotar. Dentro desses esportes, de cada esporte, vocês vão pesquisar ou até mesmo vocês já conhecem 5 esportes de cada um. Então você vai citar 5 esportes de invasão, 5 esportes de rede e quadra, 5 de combate, 5 de técnico combinatório e assim por diante. Façam e a gente já retorna.
tenho certeza que vocês conseguiram fazer a atividade. E agora a gente vai fazer a atividade de número 2. Então, pensem além das regras dos esportes, que nós já problematizamos antes, que questões polêmicas do esporte você conseguiria abordar e discutir sobre. Por exemplo, a professora colocou aqui o racismo, então você vai comentar o seu ponto de vista sobre esse tema. Pode ser o racismo ou pode ser outro que a professora mencionou anteriormente ou que você mesmo sugerir. Então, façam e nós já retornamos. Conseguiram? Eu tenho certeza que sim. Então agora vamos relembrar o que nós vimos. Nós vimos sobre o que é esporte, sua função social e a classificação e as características desses esportes. Então, na aula de hoje nós falamos sobre a classificação dos esportes. Espero que tenham gostado. Os vejo na próxima aula.